Oi, Bruno. Peraí, eu vou te virar, porque a minha câmera do selfie está quebrada. Para você, para você ter uma ideia de quanto selfie eu faço na vida. Peraí, eu vou virar e não vou mais ver você, não vou me ver. Então, se o enquadramento fugir, você me dá um tabef nesse lado aqui ou Tá, do outro, e eu volto a me encaixar. Peraí. tá bom. Apesar que a câmera sua de frontal nem tava tão ruim. Tá um pouco só. Essa deve estar melhor. Ah, essa tá melhor. A outra pifou, sei lá aí o que aconteceu. Mas então você não vai estar me vendo, você vai estar só me ouvindo. Eu só te ouço e não me vejo também. Então, a minha preocupação de não me ver é só que eu não saia completamente do quadro. Bom, antes de mais nada, obrigado por ter topado esse bate-papo. Obrigado por me convidar. Bom, nós somos parceiros, então eu faço isso por você, você tem que fazer a mesma coisa por mim. Na verdade, tudo bem, hoje a gente até é parceiro, mas eu por muitos anos fui seu fã assistindo. Jamais imaginei que a gente fosse conhecer, quanto mais trabalhar juntos, né? Eu acho que você já ouviu eu contando essa história para o Lucas, que eu assisto o Manhattan desde pequeno. Quando o Manhattan começou, eu tinha lá os meus 15 anos. Então, no início ali, no iniciozinho, eu confesso que eu assistia um final de semana assim, outro não, mas já ali com os 17, um pouquinho mais velho, 2 anos depois, eu já não perdia uma edição. E aí logo depois você entrou, e enfim. E aí eu acho que começa a minha primeira pergunta. Você sabe que a gente vai ficando velho e a garotada às vezes não tem ideia do nosso, de quem somos, do nosso histórico, das nossas realizações. Eu sei disso. Eu sinto isso em algumas áreas que eu atuo. Eu falo, pô, eu não sou mais ninguém, eu não sou mais a revelação do momento. Rapidamente, conta pra gente como é que você se desenvolveu profissionalmente, porque você nasceu e cresceu em São Paulo, né? Exato. Eu fui a revelação de 40 anos atrás. 40 anos atrás eu era a revelação, agora eu sou o cadáver. Eu cresci em São Paulo. Até 15 anos eu vivi em São Paulo e depois eu comecei a fugir do Brasil. Fui para os Estados Unidos primeiro, depois morei na Inglaterra e há quase 40 anos eu moro em Veneza, na Itália. E aí, Então, como você foi direto para o jornalismo? Não, né? Porque não, não. você fez muito mais coisa. Eu era um romancista, eu era um escritor. E esse era o meu plano. Depois eu tive a má ideia de ter filhos e eu precisava de um ganha-pão. E o jornalismo foi meu ganha-pão. Eu tenho uma relação puramente mercenária com o jornalismo. Eu fui porque mercantil, porque eu tinha que ter uma profissão que me desse um salário, uma renda. Primeiro eu comecei a trabalhar eu fazia resenhas, eu trabalhava na área cultural da Veja e, e fui convidado para fazer coisas graças aos meus primeiros livros e depois disso a Folha de São Paulo me convidou para ter uma coluna lá de cultura. A Veja cobriu a proposta me oferecendo uma coluna dentro da própria revista. E eu só falava sobre cultura, meu tema era esse. E quando eu, nas eleições de 2002, já em 2001, vendo que havia uma unanimidade lulista no Brasil e uma falta absoluta de análise crítica em relação ao que estava por vir, que me parecia extremamente retrógrado. Era um governo cujas palavras de ordem remontavam a uma década de 1950. Era uma coisa velha, arcaica, obsoleta. E eu comecei a falar essas coisas, sempre desse ponto de vista cultural, né? No começo. E dali começou a minha carreira de colunista político. Em 2003, eu tive um filho com
graças a um erro médico aqui no Hospital de Veneza, teve uma paralisia cerebral. Eu precisava de um outro emprego para acumular uma certa um colchão para o futuro dele, e exatamente naquele exato momento o Lucas Mendes me telefonou, me convidou para participar do Manhattan Connection. A gente não tinha na época esses instrumentos maravilhosos de comunicação, telefone celular, computador, internet, não existia nada disso. Minha mulher, que é veneziana, e eu decidimos fazer essa aventura. Nós moramos 7 anos no Rio de Janeiro. Nesse período eu trabalhava no Manhattan Connection na Veja, e foi um ótimo período. E o meu moleque fazia fisioterapia, que foi a melhor parte. Mas então você nunca estudou jornalismo na prática? Não sou jornalista, eu sou um palpiteiro. Mas você sabe que o grande público acredita que você seja jornalista, né? Porque, no fundo, é o que a sua projeção nacional, o palpiteiro, o nome formal de palpiteiro é jornalista, né? Pois é. O palpiteiro aqui fez carreira nessa área. Eu trabalho na imprensa. É jornalismo isso daí. Quer dizer, eu ocupo páginas e páginas de revista, jornal e sites há tanto tempo. Espero me livrar disso em breve, considerando que eu estou morto praticamente. A minha expectativa de vida está se reduzindo muito rapidamente. Então, espero me livrar desse troço. Não aguento mais fazer jornalismo. A única coisa que eu gosto de fazer realmente é o Manhattan Connection, porque se estabeleceu essa relação familiar. É mais do que uma amizade. A gente escolheu ficar junto até o fim. Não sei quanto tempo vai durar o nosso programa. Depende basicamente de você, Bruno, que é quem está caçando patrocinador, etc, etc. Mas a minha expectativa é continuar com eles até o fim do programa. Entendi. Agora, quando que você falou que em 2002 você começou a ter essa atuação política? Sim. E em que ano surgiu em que ano surgiu e como surgiu a ideia da criação da revista, do Antagonista e da Cruzoé? O Antagonista e a Cruzoé vieram muito depois. Eu abandonei tudo em 2010. Eu abandonei tudo. Abandonei a coluna na Veja, que eu tinha. Não abandonei o Manhattan Connection. Naquela altura já existia a possibilidade de transmitir o programa daqui. Era trabalhoso, porque eu gravava na minha casa, baixava o programa, cortava todas as pontas e enviava para a Rede Globo o resultado, as minhas falas. E quando chegava no Brasil, eles montavam tudo, encaixavam dentro do Manhattan Connection, mas já dava para fazer isso. Eu levava 4 horas para baixar o programa e mandar para lá. Mas já dava para fazer isso. Em 2010, eu escrevi um livro sobre o meu filho, que se chama A Queda, e a coisa... Eu estava felicíssimo da vida. Realmente estava radiante. Foi o melhor período da minha existência. Mas o dinheiro começou a ficar curto, porque eu não tinha mais uma fonte de renda, exceto o Manhattan Connection. Comprei uma casa que valia muito mais do que eu podia pagar, para fazer um investimento para a família, e tinha que inventar alguma coisa. Naquele momento tinha acabado de explodir a Lava Jato, e todo o meu saco cheio de política, eu não aguentava mais em 2010. Foi realmente uma liberação imensa largar o jornalismo e escrever aquele livro. Em 2014 começou a Lava Jato. O Mário Sabino, que
estava desempregado, e eu que estava desempregado, resolvemos arriscar na internet. Não existia nada parecido com o Antagonista. A gente foi tateando, nenhum dos dois é muito ligado à informática, à indústria, mas a gente tateando, sabia que existia um espaço ali para uma notícia. Não existia o hábito de consumir notícia pelo celular. E a gente deu a sorte de ter um produto, por intuição, que tirava tudo que era inútil do jornalismo, que é o tal do nariz de cera, todas essas introduções, todas as repetições, tudo que era mais aborrecido no jornalismo, mantendo só o essencial, tirando os adjetivos também, mantendo a informação essencial. E foi o momento certo. O site cresceu muitíssimo, muito rapidamente. A gente, em um determinado ponto da nossa aventura, tinha 100 mil assinantes no site, pagantes, e uma quantidade exorbitante de leitores. Deu muito certo por muito tempo, até o Google começar a ferrar conosco. O Temer adormeceu o país, a Lava Jato foi para o brejo, e o bolsonarismo começou a nos atacar desde o primeiro dia, porque a gente fez uma oposição muito violenta ao bolsonarismo, e como os bolsonaristas achavam que, por nós sermos antipetistas, automaticamente estaríamos do lado deles, houve um refluxo ali muito, muito forte, um ódio mesmo da parte deles, e eu tenho muito orgulho também dessa fase do trabalho, mas cansou também, por uma série de questões, inclusive industriais. Eu falei, chega, não aguento mais, não quero nunca mais escrever sobre Lula, não quero nunca mais escrever sobre Gilmar Mendes, sobre Bolsonaro, chega dessa gente nojenta. Eu me sinto porco escrevendo sobre eles, me dá nojo, náusea. Não, na minha idade eu já fiz o bastante, larguei o Antagonista, sacrifiquei as minhas cotas, eu dei de presente as minhas cotas, eu não vendi, e só para me livrar fiz outro livro, que me deu um prazer imenso também, ainda não foi publicado, mas eu acabei voltando porque precisava mais uma vez de emprego, mas estou resolvendo essa parada também, de novo. A minha meta nos próximos meses, é nunca mais enfiar o pé no jornalismo. E isso eu vou cumprir, você vai ver. Mas o pior é que eu acho que você não deveria, porque você se tornou uma das vozes, porque é importante ter diferentes leituras e percepções em relação aos temas políticos. E você se tornou uma voz importante, né, em mostrar uma perspectiva que até então ninguém, talvez alguns até tivessem a mesma leitura, mas ninguém tinha coragem de se posicionar e fazer uma avaliação tão... Eu acho que não. Eu acho que eu cumpri esse papel no passado, agora eu não cumpro mais. Eu acho que eu não tenho mais uma voz diferente. As pessoas conhecem a minha voz, sabem as minhas opiniões, e eu estou muito desatualizado e desinteressado. Quer dizer, quando eu vejo esse Pablo Marçal, não é o meu mundo. Eu não consigo me interessar o suficiente para me informar a respeito dele. Eu tenho uma moçada ótima, que trabalha, que sentiu o cheiro do estelionatário de longe. Eu não tenho mais esse instinto, não tenho mais esse desejo e não tenho mais idade. Foi o que você falou no começo. Passou, o meu tempo passou, acabou. Tá, mas aí voltando, já que o tema é a gente falar um pouco sobre o impacto da política na sociedade, você já começou a ser, em algum grau, atacado ou perseguido ainda pelo governo Lula na época, não? Muitíssimo. Eu sofri uma perseguição
judicial, que é como eles faziam na época e fazem até hoje, agora se servindo do STF. Antes, eles usavam procuradores, promotores, eles sempre encontravam alguém para achacar o jornalismo, isso no silêncio conivente do resto da imprensa, que queria só me ver enterrado, ferrado, porque o resto da imprensa era muito lulista, sempre foi, continua sendo. E esse assédio judicial, o Silvio Almeida Lula da Silva, que me assediou de todos os lados de maneira muito... Enfiou minha mão nas coxas, enfiou a mão dele nas minhas coxas, judicialmente. Eu enfrentei uma enorme quantidade de processos e não só, né? A gente sofreu censura na época da Cruzoé, do Dias Toffoli, e Alexandre de Moraes. Eu sofri todo tipo de intimidação, sobretudo, e isso, já que você quer tratar de política e sociedade, e o que mais me espantou sempre foi a covardia do empresário brasileiro, sempre dependente do governo e por isso mesmo acovardado, e que cortava patrocínio e fugia de... O que eu recebi de tapinha nas costas na vida: você faz um trabalho muito importante, continue assim, mas investir num site como o Antagonista, por exemplo, nem a pau. E essas ameaças iam desde a editora Abril, que recebia ameaças do governo, sabe? Você sempre encontra um Gilmar Mendes que liga falando, manda esse cara embora. Um Gilmar Mendes da vida. Às vezes o próprio Gilmar Mendes. Mas sim, a perseguição do lulismo eu conheço muito bem. A perseguição do bolsonarismo é mais pitoresca, mais desorganizada e mais aleatória também, e mais burra. E quando você fala que você foi censurado, foi uma ordem judicial que obrigou vocês a tirarem um artigo do ar? Foi. O STF proibiu a Cruzoé de veicular a notícia sobre a delação do Marcelo Debrecht a respeito do Dias Toffoli, na qual o Marcelo Debrecht dizia que ele tinha um codinome dentro do departamento de propinas da empreiteira, que era amigo do meu pai, em referência ao amigo Lula. Eu fui aquele que deu a notícia, em primeiro lugar, sobre o codinome do Lula no departamento de propinas da Odebrecht, o amigo. Foi eu que disse que ele tinha uma conta corrente no departamento de propinas, graças a uma fonte muito boa, não da Lava Jato. Então, ali, naquele momento, nós fomos censurados, ele estabeleceu uma multa extorsiva e só voltou atrás, porque a justificativa dele era que era uma fake news. Como era documentado, como a gente tinha o documento da delação do Marcelo Debrecht, ele teve de dizer, não é uma fake news, mas então volta e manteve o meu sócio no inquérito ilegal, inconstitucional dele, até hoje. Bom, mas aí vocês acataram a decisão por aquele instante, acatou, tiraram. Por algumas horas. A gente contestou a decisão, mas você tem que acatar, evidentemente. Eu não sou o Elon Musk, eu acatei a decisão e nós acatamos a decisão, contestamos a decisão e nós fomos capazes de revertê-la em, acho que 3 dias, não me lembro mais. E eu já ouvi você dizendo que a origem de toda essa confusão atual do Twitter começou, a origem foi o epicentro foi esse momento com vocês, né? Qual é a sua leitura, a correlação? Não, foi um pouco antes, foi um mês antes disso. Nós publicamos um artigo
de um procurador da Lava Jato, chamado Diogo Castor. Nesse artigo, ele denunciava, ele acusava o STF de estar fazendo uma manobra sorrateira para afossar os processos da Lava Jato e salvar os políticos ladrões, mandando todos os inquéritos para a Justiça Eleitoral, com o pretexto de que era Caixa 2 e não propina tudo que haviam roubado. E ele denunciava isso num artigo publicado pelo antagonista, com nome dele, sobrenome. Ele começou a ser achacado, foi afastado da Lava Jato, inclusive. Logo no dia seguinte abriram um inquérito em que o Dallagnol foi incluído e imediatamente partiu essa caça que permitiu a censura, um mês depois, de uma denúncia sobre essa delação do Marcelo Odebrecht a respeito do Dias Toffoli. Mas quem abriu o inquérito das fake news foi o próprio Dias Toffoli. Não sei se ele já tinha alguma informação de que viria à tona essa delação. Pode ser que sim. O fato é que ele abriu esse inquérito abusivo, entregou nas mãos do Menganha Alexandre de Moraes e ficou lá, esperando que a imprensa publicasse o troço dele. Os bolsonaristas entraram um ano depois. Não tinha nenhuma preocupação com o bolsonarismo. O Dias Toffoli estava se abraçando, se arrastando e se enrolando no Bolsonaro naquele momento. Eles assistiram o jogo do Palmeiras, comendo pizza antes da indicação de um desses outros aí, ministros que o Bolsonaro indicou. Então, os bolsonaristas entraram depois, quando havia necessidade de tirar o Lula da cadeia e garantir a eleição do Lula. E salvar todo mundo da Lava Jato, evidentemente. Não quero te colocar numa situação desconfortável, mas é uma curiosidade. Sim. Na sua opinião pessoal, tem algum ministro do STF que você entende assim, que salva, que realmente é íntegro, que você confia que existe uma imparcialidade e um profissionalismo absoluto? Olha, o meu critério é prático. Quem defendeu a Lava Jato até um determinado momento, tipo um Barroso, um Fux. Infelizmente, a folha corrida de cada um, eu não tenho, ninguém sabe exatamente o que cada um fez e o que não fez. Então, quem defendeu a Lava Jato até o fim, quem defendeu a prisão em segunda instância, por exemplo, que era um instrumento essencial que foi essencial para a prisão do Lula, por exemplo, quem se comportava de acordo com a lei, não em defesa dos quadrilheiros, me parecia, pelo menos naquele momento histórico, muito mais limpo do que os outros. Com os outros eu briguei frontalmente, nunca tive nenhum pudor em denunciá-los. A gente fez uma enorme quantidade de reportagens sobre os negócios de cada um, sobre os negócios do Dias Toffoli ou do Gilmar Mendes. Nós fizemos uma enorme quantidade de coisas, sendo punidos também. Por exemplo, a Cruzoé, por exemplo, o antagonista tinha um acordo com o UOL, podia ter sido algo muito positivo para nós, e o acordo foi melado depois que nós fizemos uma matéria sobre o patrimônio do Gilmar Mendes. Misteriosamente, o UOL nos comunicou no dia seguinte, um jornalista, não foi a direção do UOL. A gente sempre acha que é direção, o capitalista, talvez o telefonema tenha chegado lá na direção, mas quem nos comunicou e quem foi o capanga dessa história foi um jornalista, o diretor de redação lá do UOL. Mas nos comunicou que nós nunca mais íamos aparecer na homepage do portal. Isso quebrou nossas pernas, obviamente. E eu não tenho... Enfim, é uma história tão bizarra, né, que o que eu me questiono como brasileiro é assim, qual
a solução possível no futuro? Próxima, eu vou até tirar a palavra próximo, porque próximo eu não vejo, né? Mas assim, onde vai parar essa história, né? Essa deterioração? Você e eu encontramos a solução do exílio, da imigração, da fuga. E eu não tenho a menor ideia de onde vai parar. Eu continuo achando que nos altos e baixos, muitos dos delinquentes vão acabar sendo um dia punidos. Provavelmente hoje, eu diria que eles vão ser punidos pela história, o que é bem pouca consolação. Mas o Brasil teve uma chance, né? Uma chance real, quando explodiu a Lava Jato e esses canalhas começaram a ser presos. E aqui eu sempre fui considerado próximo do Sérgio Moro. Eu não conhecia o Sérgio Moro, nunca falei com o Sérgio Moro. Falei com o Sérgio Moro uma vez na vida, pessoalmente, e algumas vezes, mas depois que ele saiu do magistério. Nunca tive um contato com ele, ou com qualquer outro elemento ali da cúpula da Lava Jato, enquanto eles estavam conduzindo os inquéritos. Mas não é uma questão pessoal, não é o Sérgio Moro, o salvador do Brasil, você se iludiu com o Sérgio Moro, não tem nada disso. É a Lava Jato, que envolveu milhares de pessoas, entre, sim, procuradores, juízes, policiais, peritos, foi uma imprensa, foi um volume de gente tão grande que se envolveu e se entusiasmou por essa chance de tentar recriar algumas bases da sociedade brasileira de maneira um pouco mais civil. Essa gente está aí, as pessoas existem ainda. Podem organizar, eventualmente, alguma tentativa no futuro, sabe-se lá. A gente tem sorte e tem azar. O Brasil teve um azar danado, e Bolsonaro surgiu na hora certa e conquistou o poder de maneira quase que fortuita e colocou o Lula de volta no poder. Tirou o Lula da cadeia e colocou o Lula de volta no poder. Então, a gente, no momento de maior esforço, e talvez até de sorte, que foi a sorte de ter essa moçada em Curitiba que fez esse trabalho corajoso, eu sempre soube que no STF a coisa ia ser melada, mas não me imaginei nessa dimensão e com essa modalidade, mas a gente deu sorte naquele momento, deu um azar tremendo depois, mas vai que dá uma sorte, vai que aparece algo que alguém. O Brasil já teve sorte. Fernando Henrique Cardoso, num determinado momento, foi uma sorte danada. A gente estava enterrado na inflação e, graças à chegada dele, depois ele desafiou essa sorte por muito tempo, sobretudo no segundo mandato. Mas a gente deu uma sorte ali. De vez em quando, um país tem sorte. É uma verdade, ele mudou a história do país, né? Na minha opinião. Ele definitivamente mudou. E também ali, totalmente fortuito, né? Se a gente não tivesse o Collor feito acordo com o Itamar, que não sabia o que fazer, coloca o negócio na mão faz um acordo com o PSDB e coloca na mão do Fernando Henrique, nada teria acontecido sem uma cadeia fortuita de acontecimentos que tiraram o país de um buraco que parecia insuperável. Bom, a minha leitura é que o PT, né, o lulismo, criou e estimulou o bolsonarismo. E o bolsonarismo, por sua vez, fez uma reignição do lulismo. Então, um processo alimentou o outro. Sim. E eu realmente torço para que nas próximas eleições, e tem grandes chances do lulismo e do PT colocarem o país de volta numa trajetória ruim,
já está na trajetória ruim, mas ainda não pagou o preço. E eu acho que tem grandes chances desse preço chegar antes das eleições. E com essa situação do Bolsonaro, talvez a gente encontre aí um personagem que possa começar a trazer um pouco mais de equilíbrio, né? E tirar dessa polarização extrema. E dependendo do quão ferrado a gente tiver, isso pode abrir a possibilidade desse personagem, que sabe-se lá quem pode ser, emplacar mudanças radicais, como mudanças em relação à forma de seleção e manutenção dos ministros do Supremo. São políticas, regramentos de base mesmo, que trariam um pouco mais de organização e que nem nos Estados Unidos é tão maduro assim, né? Porque aqui a gente também tem tido problemas com o Supremo, né? Não é impossível, é difícil que aconteça tudo isso. Não sei se vai ser em 2026, se vai ser em 2030, mas a minha sensação, quando eu escrevia todo dia sobre política, a minha sensação, mesmo em 2018, a minha sensação é que havia espaço, em 2022 também, havia espaço para alguma outra coisa que não fosse isso aí. Eu debochei de mim mesmo, porque eu apostei todas as fichas na terceira via, que foi o maior fiasco da história. Então, a minha capacidade de previsão eleitoral, por exemplo, é nula. Eu sou a pior pessoa para tentar adivinhar o que vai acontecer na cabeça do eleitorado. O que eu posso ver é que existe uma demanda e que existe uma oportunidade. Se ninguém sabe colher essa oportunidade, é evidente que não serve para nada, mas essa demanda e essa oportunidade existem ainda. Então, não é isso que você acabou de... Esse panorama, esse cenário que você acabou de traçar, não é impossível. Na Itália, como estão as coisas na Itália em relação a esse ambiente dos poderes, né? O convívio dos poderes? Porque a Itália tem também um histórico de já ter tido dores de cabeça, né? A Itália tem, como todo país mais velho, a política, embora todo mundo se interesse por política e fale de política, interfere um pouco menos na vida cotidiana. E a muito mal falada União Europeia traz também um monte de certezas. É uma burocratização absoluta da política, a tal ponto que a política quase não existe mais. Então você vê uma Meloni vencendo as eleições, com uma lei eleitoral bastante maluca, que deu a ela uma maioria absoluta, embora ela não tivesse os votos para isso. Mesmo assim, tudo que ela havia prometido em campanha, ela voltou atrás. Ela teve que recuar, na verdade, o governo dela está fazendo o contrário do que prometia. Era um governo anti-europeu, ela é o máximo do europeísmo. Apoia a Ucrânia na guerra contra o Putin. É comportada do ponto de vista, razoavelmente comportada do ponto de vista fiscal, porque existem tantas estruturas de poder na Europa que você não pode fazer o que bem entende. O Brasil é diferente. No Brasil você realmente pode... O poder político, o Palácio do Planalto, sobretudo, mas o poder político tem uma... Bom, a gente está vendo com o Alexandre de Moraes o que ele pode fazer. O poder desse homem é inaudito. Para um juiz do Supremo, é inimaginável que ele possa fazer o que ele vem fazendo, com um processo ilegal do qual ninguém tem o menor conhecimento do que está acontecendo há 2 anos e meio, tira do ar uma rede social, afetando não só os golpistas, 22 milhões de pessoas,
Mas imagina o Lula, a gente vê, voltando à Lava Jato, a gente viu o esquema gigantesco de roubo que havia sido criado para corromper o parlamento, para corromper o eleitorado com uma campanha suja e para enriquecimento pessoal também. Então, o poder no Brasil incomoda muito mais, ele é muito mais presente. Então, mesmo num país desastrado como a Itália, que teve a sorte de ter um governo por ano durante todo o pós-guerra, então eles estão acostumados à transição também. Tem um mecanismo, você não pode nem se ligar muito ao político, você sabe que depois de um ano ele está fora. Agora não é mais assim, mas por causa desse novo sistema eleitoral maldito. Mas era muito bom quando você mudava a presidência ou o primeiro-ministro de ano em ano. Todo mundo reclamava, mas olha, era a melhor coisa possível. E agora você era muito ativo no Twitter. E agora os brasileiros sem acesso ao Twitter, onde que eles podem te acompanhar? Eu não era muito ativo no Twitter, eu sempre fiz propaganda das minhas coisas no Twitter. Eu fui ativo no Twitter quando eu precisei quando eu precisei promover a volta do Manhattan Connection. Eu fiz um monte de coisas. Quando explodiu, quando houve o ataque dos terroristas do Hamas em Israel, porque a informação estava totalmente deformada pró-terrorismo, eu me senti no dever de me colocar no Twitter, mas não é que faça muito, não, eu vou fazer cada vez menos. Então, se alguém quiser, se alguém ainda se lembrar de mim, espero que seja por meio de livro. Essa a mais velha plataforma, há 500 anos ela está aí, resiste mal, mas resiste. Livro, eu gosto de fazer livro, e vou fazer livro. E qual a sua leitura em relação a essa situação com o Twitter no Brasil? É um abuso gigantesco. O Elon Musk é um idiota completo. Eu acho que ele é um criminoso, inclusive, porque eu tenho certeza absoluta que o algoritmo do Twitter é manipulado para fazer o serviço sujo do Trump, mais recentemente do Putin, desde o começo da guerra praticamente. Eu acho que isso é uma nojeira criminosa porque já morreram centenas de milhares de pessoas nessa guerra, e ele está ali do lado do tirano, terrorista Putin. Então, por mais que eu abomine a figura do Musk, cortar a senhora que publica a foto do gato da rede social é uma violência que não existe igual. O Congresso estabelece regras claras para o funcionamento de cada rede social, dos gigantes da internet. Isso é permitido que se faça, embora eles tenham que ir com muito cuidado também para não atropelar a liberdade de expressão. Mas ainda existiria um argumento nesse sentido, de estabelecer regras. Agora, o que se faz de cima para baixo, com uma canetada, se tira do ar o Twitter, é uma coisa vergonhosa. É porque o argumento do Supremo não existia mediação, né? Moderação ali nas conversas, o Twitter simplesmente, diz o Supremo, deixava qualquer um publicar o que queria. Ele exigiu que alguns perfis fossem bloqueados, não bloquearam, e aí eles partiram para essa decisão macro, né, que foi derrubar. O que você entende é que deveria ter existido um esforço do Supremo
em tentar encontrar meios de não partir para o bloqueio completo e ainda assim tentar resolver o que eles entendiam que era falta de moderação? Não, acho que não deveria ter partido do Supremo isso daí. O Alexandre de Moraes, baseado num inquérito ilegal, não pode, com uma canetada, decidir por todos. Decidir pelo executivo, decidir pelo legislativo, inclusive pelo judiciário. Ele não pode decidir um negócio desse sozinho. Uma questão dessa enormidade, num vácuo legislativo como o que existe, não pode ser decidida por um homem só, por uma questão que, pelo que a gente acompanha, são o que a gente acompanha das prisões, são uns vagabundos, meia dúzia de idiotas que publicam posts sem gramática, sem inteligência e sem perigo também. Você obviamente tem que perseguir quem invade o Congresso Nacional e arrebenta tudo bem, mas o idiota que publica um post e você deixa solto o Bolsonaro ou os filhos dele, pior, você faz um acordo com o Bolsonaro para deixar solto o primogênito dele, e ao mesmo tempo persegue o imbecil que publica um post que tem 200 pessoas que visualizam esse troço, e persegue não só esse imbecil, mas 22 milhões de pessoas, inclusive a senhora que publica foto de gatinho, é absolutamente inaceitável. Quando você fala que ele não poderia ter decidido sozinho, o problema é que mesmo depois que ele levou para a primeira turma, ou mesmo que ele tivesse levado a plenário antes, sim, existe ali eu não vou dizer que é um absoluto. Eles estão juntos, né? Existe um consenso ali, ainda mais nesse momento que recentemente eles vêm sendo atacados, então tem um sentimento de grupo ali muito forte, né? Mas não é uma decisão que tem de ser tomada pelo STF. Não é o STF que toma uma decisão dessa, provocada pelo próprio STF. Porque esse inquérito, como eu expliquei mais cedo, nasceu de uma perseguição à imprensa, e no caso, a imprensa era o meu site, nasceu já perseguindo a imprensa, porque nós publicamos um artigo, e o autor desse artigo foi perseguido, mas é um artigo de imprensa, dentro da imprensa, com nome, sobrenome, não tinha nada de anônimo, nada. Então, esse inquérito que nasceu já com um abuso, porque era uma canetada do Dias Toffoli, tinha medo, uma canetada dele, abrindo um inquérito, dando poder absoluto para o responsável pelo inquérito, que era o Alexandre de Moraes. Isso tudo nasceu ali. Não houve uma solicitação da sociedade, do Congresso, do senador tal de... Nada. Eles fizeram tudo sozinhos. Até esse momento aqui em que tomaram a medida mais extrema, que foi censurar 22 milhões de brasileiros. É realmente inacreditável o que o STF se permite fazer. Mas é claro, agora no 7 de setembro, estava lá mais de metade do STF comendo churrasco com o Lula. Todo mundo satisfeito, debochando do fiasco da manifestação do Bolsonaro e festejando o fim da rede social, do Twitter. É escandaloso. Bruno, realmente, você falou qual é o horizonte futuro. Conversando com você, eu digo... É ruim. O horizonte futuro é muito ruim e a decisão que nós fizemos de picar a mula é a melhor de todas. Vamos falar um pouco de coisa boa. Qual vai ser o seu próximo livro? O Júlio está perguntando aqui no chat. Meu próximo livro está pronto há tempo demais. A editora está enchendo meu saco, porque o livro tem muitas imagens. Ele nasceu de uma ideia meio vaga. Em 2013, eu tinha acabado de escrever o livro sobre meu filho e queria escrever outro livro sobre algo que me desse tanto prazer quanto o meu filho. E eu falei, eu vou escrever um livro sobre Tiziano, o pintor. Mas eu não tinha a menor ideia do que fazer.
naquele momento. Me pagaram um baita adiantamento, e eu comecei a pensar, interrompi para fazer o antagonista, fiquei 7 anos parado, e quando retomei o livro já tinha mudado completamente, já era outra coisa, vai mais ou menos na linha da queda. É uma mistura, ensaio com memória, com elucubração, mas tem um excesso tem um monte de imagens. O livro como eu estou falando esse ano, é imagem, 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 imagem. E a liberação dos direitos autorais dessas imagens consumiu boa parte do meu tempo nos últimos meses, e a editora demorou muito para se mexer, então o livro foi se atrasando por causa da editora, não por minha causa. E agora deve ser publicado em 2025, se não for eu jogo uma bomba na editora. Mas já tem nome. O título é Meus Mortos. Tá, então, bom, as pessoas vão poder, com certeza você vai noticiar quando de fato tiver acontecendo a publicação. Eu vou gritar aqui, vou gritar por Veneza, saiu o livro! A imprensa não vai cobrir. Depois das últimas coisas que eu fiz, eu dei um site que se chama Não é Imprensa. Então, o meu site para assinantes, que se chama Não é Imprensa, me queima um pouquinho com o resto da imprensa. Então, eu vou depender sei lá, rede social, eu não estou nem aí também. No Instagram eu sou inexistente. Eu tinha o Twitter. O Twitter tem 1 milhão de pessoas lá. Agora não tem nem Twitter. Então, não sei. Eu vou gritar aqui, vou gritar no Manhattan Connection. O Lucas Mendes vai encher a minha bola. E vai levantar a minha bola mais do que encher a minha bola. Mas vai passar inobservado, e o baita adiantamento que eu recebi, a editora não vai recuperar o dinheiro. Bem feito. Você pensa em ir para o Brasil fazer o lançamento, alguma coisa assim? Não. Não? Não penso, Bruno. O meu vínculo com o Brasil se atenuou muitíssimo. E parte disso é tratado nesse livro, que tem inclusive os meus mortos. Eu não tenho mais ninguém no Brasil. Minha vida afetiva, familiar, não existe mais ninguém no Brasil. Então, eu não vejo muito sentido em ir ao Brasil, porque eu estou bravo com a editora, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não tenho por que ir, porque a imprensa realmente vai me esnobar, mas não é vitimismo isso. Eu entendo, inclusive, a reação da imprensa em relação a mim. Então, eu vou fazer o quê? Vou ao Brasil, vou ficar em Cumbica, monto um banco para vender o livro, põe um caixote de feira em Cumbica e vendo os livros. Então, não tenho muito por que ir. No passado, eu fui muito paparicado, né? Nos meus livros anteriores, eu sempre ganhei muita cobertura de imprensa, muita cobertura de televisão. Geralmente preferiam me entrevistar, porque não sabiam bem o que pensar sobre o que eu escrevia. Mas agora não vai ter nada disso. Então, não tem muito sentido fazer uma viagem tão longa para realmente não ter nenhum tipo de resultado. Qual foi a última vez que você foi para o Brasil? Antes da Covid, eu fui em 2017. Até que não faz tanto tempo. Não. O meu filho, meu primogênito, tinha uma relação excepcional com os meus pais. Ambos morreram. E ele fazia questão de todos os anos, e as minhas 2 últimas viagens fui só com ele, sem a minha mulher, sem o caçula. A gente ainda não tinha o cachorro, então podia viajar. E ele
foram ótimas viagens e foram minhas 2 últimas viagens e as 2 últimas vezes que eu vi os meus pais em vida. Entendi. Bom, e para a gente fechar, uma Sim. última pergunta. Você sempre foi um leitor voraz, desde pequeno? Sim. Minha mãe era uma leitora voraz, me incutiu essa curiosidade em relação aos livros. Até os 14 anos eu lia de maneira muito distraída. Depois eu comecei a entender que o meu mundo era esse e comecei a ler de maneira mais atenta e logo depois de maneira profissional, tentando entender como é que funcionava um livro, uma trama, a construção do personagem. Então, eu sempre fui um leitor e me tornei muito cedo um leitor profissional, inclusive escrevendo resenhas e escrevendo pareceres para o meu primeiro editor, que era a Companhia das Letras. Então, eu fiz... livro é minha vida, como você pode ver aqui atrás. E até hoje você lê frequentemente? Leio muito menos do que no passado, mas a minha vida é leitura, assim. É leitura um pouco mais esparsa do que era. Mas eu leio o tempo todo. Eu acho que eu leio. Entre uma coisa e outra, eu devo ler, sei lá, 6, 7 horas por dia. Bastante. Entre notícia, livro e talvez mais. Não, é bastante. Hoje em dia eu devo ler... sim, leio 8 horas, sei lá. Se você inclui mensagem de WhatsApp do grupo do Manhattan Connection, eu chego a 8 horas. Sensacional. Diogo, obrigado. É teu aniversário, né? Aniversário não, teu... não, assim, eu inventei essa história de me expor nas redes sociais faz relativamente pouco tempo. Então, o podcast chegou a 1 ano, as lives estão chegando a 1 ano, então é uma live comemorativa, número 50, 50ª. Então, por isso a gente pensou, o pessoal me perguntou, Bruno, quem que para você é um cara que teve uma importância, né, assim, durante a sua vida, que você assistiu, etc. Eu falei, o Diogo. Aí eu falei, só não sei se ele vai topar, porque ele não é um cara que gosta de se expor muito, tudo. E aí, que bom que deu certo. E como você vê, eu falei para Daná, infelizmente eu não posso te ajudar no Instagram, porque eu não sou nada aqui, então é uma pena. Mas ainda assim, até o meu pessoal escreveu aqui, a gente vai subir a live, a gente sobe em colaboração para os seus seguidores também conseguirem ver. E eu tenho que fazer o quê? Como é que eu ponho isso? Não tenho que fazer nada, né? Não, eu acho que você tem que dar um aceite, mas aí a Tanise nos ajuda aqui. Eu também sou péssimo nesses detalhes. Sim, mas um botãozinho eu sei apertar. Se eu tiver que fazer algo mais do que um botão, danou. E que tenha sido um primeiro papo de outros que a gente marque, e quando você estiver de novo em Nova York, vamos marcar, além da parte social, jantar, vamos marcar algum podcast divertido para falar de algo que você goste, trazendo pessoas agradáveis. Perfeito. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, muitíssimo obrigado. Um ótimo... Até sexta, domingo que vem. Isso, até sexta no Manhattan. Tchau. Tchau, e obrigado para vocês que também nos acompanharam até aqui. Uma ótima semana.